Apostasia, sair da igreja, pecar contra o Espírito Santo e perder a salvação? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vos convido a uma reflexão profundamente teológica, inspirada em uma pergunta que uma inscrita aqui do canal me enviou algumas semanas atrás, a Tayane, se eu tinha um material sobre apostasia. Eu acho que ela queria alguma coisa escrita, mas como eu não tinha, eu fiquei pensando um pouco sobre isso depois que ela me perguntou, e acho que chegou a hora da gente bater um papo sobre esses assuntos, porque eu creio que a gente não tem um conteúdo assim geral a respeito dessas discussões, e acho legal a gente, fazer e propor essa reflexão nesse momento. Se você estivesse perguntando por que eu estou de óculos escuros, só para esconder as minhas olheiras, tá? Eu estou dormindo um pouco mal esses últimos dias, novamente, infelizmente, mas está tudo bem, no final vai dar tudo certo. E vamos lá bater esse papo, que é um papo difícil, com assuntos e temáticas assim complicadas e pesadas, mas é um assunto necessário para a gente, pensar um pouco a respeito de algumas questões profundas da palavra de Deus. Antes de refletir, eu gostaria de ler com vocês alguns textos bíblicos que podem parecer um pouco aleatórios num primeiro momento, mas que depois a gente vai voltar e fazer referência a eles de forma mais livre durante a nossa reflexão. Acho que é uma forma um pouco diferente, geralmente, da gente trabalhar aqui no canal, mas acho que pode funcionar, tudo bem? Então eu vou ler para vocês aqui 3 textos bíblicos e depois a gente começa a refletir e pensar de uma forma meio que geral sobre estas questões, ok? Beleza. Então vamos começar com Hebreus capítulo 6. A partir do verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Você avança para o capítulo 10 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, e no verso 25 se diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aí do verso 26 em diante, também tem uma passagem importante nessas discussões, que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Passagens muito interessantes, pesadas, assim, do ponto de vista conceitual. Mas antes de comentar enfim, explorar algumas coisas, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 20 até o verso 30. E aí a palavra de Deus diz assim: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si.
Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto dizia porque afirmavam: ele está possesso de um espírito imundo. Bom, meu propósito aqui não é fazer uma exposição, uma exegese, um comentário profundo do texto e do contexto das passagens que a gente acabou de ler, tá? Mas é tratar um pouco, à luz dessas passagens, algumas questões interessantes assim na história da teologia cristã e também, né, no adventismo do sétimo dia, como que essas coisas são discutidas e tal, como que elas são percebidas. É tudo bastante interessante. A primeira coisa legal da gente identificar é que quando nós discutimos o assunto da apostasia, existe uma diferença interessante entre a postura dos cristãos de forma um pouco mais ampla e geral e a percepção dos adventistas do sétimo dia. Ainda que essa percepção adventista ela também é partilhada por algumas outras pessoas, em algumas outras comunidades cristãs, mas eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Em geral, quando a gente discute a teologia da apostasia, a gente vai acabar na discussão sobre se é possível ou não perder a salvação. Tá? O que é o apóstata nesse caso? Era uma pessoa que era salva e que perde a salvação em nome de pecados e posturas erradas e ruins em direções X, Y, Z da compreensão dos grupos e das pessoas aí que estudam teologia, beleza? Em geral, quando a gente vai discutir apostasia, teologicamente falando, é disso que se diz. Entretanto, dentro do adventismo, quando se fala assim que uma X pessoa apostatou da fé, em geral, se quer dizer que a pessoa abandonou a igreja adventista do sétimo dia. Tá? Não é exatamente a discussão que a pessoa perdeu a salvação. Algumas pessoas acreditam que abandonar a igreja é sinônimo de perder a salvação, ok? Outras pensam que não, que você pode abandonar a igreja sem perder a salvação. Tá? Então existe uma divergência, às vezes, de opinião, que é um pouco a mesma discussão se existem salvos fora da igreja adventista ou não. Algumas pessoas pensam que não, a maioria dos adventistas pensa que sim, tudo bem? Ok, seja como for, existem pessoas com uma leitura um pouco mais exclusivista, estreita e tudo mais em relação a estas coisas. Bom, os textos que nós lemos tratam um pouco de várias nuances em relação a essas discussões, tá? E você tem, especialmente ali na carta aos Hebreus, esses textos assim que são textos pesados, se você for parar para pensar, né? Que inclusive dão pano para manga de discussões teológicas assim homéricas, né? Especialmente entre calvinistas e arminianos, uma vez que os calvinistas têm essa ideia de que é impossível perder a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, etc. e tal. E é óbvio que os textos da carta aos Hebreus
são uma pedra de tropeço gigantesca em relação a esta posição dos calvinistas. Eles tentam dar as suas explicações em relação ao texto. Geralmente são explicações um pouco assim vergonhosas, né? Dão vergonha alheia na gente que vê os calvinistas tentando trabalhar estas questões. Mas eu queria apontar algumas coisas aqui, especialmente sobre a absoluta seriedade do que está se discutindo aqui na carta aos Hebreus em relação à apostasia. Então, perceba, as pessoas apóstatas aqui em Hebreus, elas são descritas como tendo uma vez sido iluminadas, tá? Não são pessoas sem experiência com a luz divina, pelo contrário. São pessoas que em algum momento da sua experiência foram inundadas com a luz divina. E elas provaram o dom celestial. É bonito assim de colocar, né? Tipo, não é uma coisa meramente assim de uma iluminação teórica, é uma experiência prática, uma experiência com o dom celestial, né? Elas experimentaram isso, né? Não foi uma coisa meramente assim, ela teve noção teórica da luz divina. Não, ela experimentou o dom celestial. E elas se tornaram participantes do Espírito Santo. Isso é uma questão profundamente interessante, né? As discussões sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida, a influência do Espírito Santo na nossa vida, a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida, é uma discussão bem legal e bem complicada. Um pouco parecida também com a discussão se o diabo está ao nosso redor também nos influenciando e nos tentando e nos chamando para caminhos errados e ruins. E por que essas discussões elas são complicadas e elas são análogas? Porque elas acabam mais cedo ou mais tarde implicando em discussões sobre saúde mental. Tá? Pessoas que se sentem acossadas por demônios ou iluminadas pelo Espírito Santo, às vezes podem de fato estar sendo tentadas pelo diabo ou iluminadas por Deus, ou podem também ser pessoas com dificuldades mentais. E é bastante complicado trabalhar essas coisas. Seja como for, o texto bíblico, ele defende aqui que estas pessoas elas não meramente imaginaram estar sob a influência do Espírito Santo, mas elas de fato participaram do Espírito Santo. E elas provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Então, é possível que essas pessoas experimentaram paz, é possível que essas pessoas experimentaram milagres, é possível que essas pessoas experimentaram transformação de vida em algum aspecto ou em vários aspectos, mesmo de questões graves, como possessão demoníaca ou como doenças graves e tal, e essas pessoas foram curadas e foram libertas, foram transformadas e foram salvas. Então é um quadro de uma profunda e rica experiência com Deus e com as coisas de Deus. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas caem. E elas crucificam novamente para elas mesmas o Filho de Deus. Elas expõem Cristo à vergonha. Elas produzem espinhos e abrolhos. E aí, em função disso, elas são rejeitadas, estão perto da maldição e o seu fim é ser queimado, né? O fim destes ex-crentes, destas pessoas. Ok. Não se explica muito bem como que isso acontece, por que pessoas com uma experiência tão profunda com Deus agora se tornam tão desleais, tão pesadas e tão ruins e etc, e etc, e etc. Mas simplesmente se afirma que esta experiência é um perigo real para quem crê. É uma experiência real de algumas pessoas que um dia creram e depois
né, negaram o Filho de Deus e tal, e tal, e tal, e estão aí perto da maldição e o seu fim é o fogo. Ok, beleza. Lá no capítulo 10, vai se aprofundar um pouco nesse quadro e vai se colocar um pouco mais de conteúdo em relação a alguns aspectos da postura destas pessoas. Quem são elas? São pessoas que vivem deliberadamente em pecado depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade. Então, aquela boa experiência que elas tiveram, descrita no capítulo 6, aqui é descrita como recebendo o pleno conhecimento da verdade. Não é um conhecimento superficial e parcial, é um conhecimento amplo, profundo, pleno. Obviamente que isso aqui não implica um conhecimento absoluto, tá? Uma onisciência, uma percepção infalível de todas as coisas. Mas quer dizer um conhecimento profundo, tanto teórico quanto prático nas coisas divinas. E ainda assim a pessoa escolhe deliberadamente viver em pecado. E aí, quando isso acontece, já não resta sacrifício para ser feito em função destes pecados. Do contrário, que existe uma expectação horrível deste fogo, lembra que o fim deles é ser queimado, que vai consumir os adversários. Porque se pela lei de Moisés, se uma pessoa rejeitasse essa lei, pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, ela era apedrejada, quanto mais é o severo castigo daquele que pisa o Filho de Deus, profana o sangue da aliança com o qual foi purificado e santificado, e ultraja o Espírito da graça. Então, são discussões sempre muito pesadas e amplas. É uma pessoa que crucifica Cristo de novo, profana o sangue da aliança, ultraja o Espírito da graça, etc, etc, etc. Quem faz estas coisas não tem perdão, não tem renovação, não tem volta ao estado anterior de santificação, iluminação, comunhão com o Espírito e etc. Não tem mais. É como se essa experiência positiva, ela viesse sobre essas pessoas, mas ela exigisse que ela fosse mantida para ser conservada. Uma vez quebrada, ela não pode ser retomada, essa experiência. E isso nos remonta lá à discussão de Marcos capítulo 3, que é uma discussão bastante interessante, e que basicamente, no final das contas, implica algumas coisas. Eu gosto muito do texto quando ele fala assim, olha, que tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, mas quem fizer uma determinada blasfêmia, um determinado pecado, não será perdoado. Então, é como se dissesse o seguinte, em um primeiro momento, há pleno e restrito, completo perdão de qualquer pecado e qualquer blasfêmia. Entretanto, uma vez que este perdão é experimentado e a pessoa experimenta ele nos termos do que Hebreus descreve, comunhão com Deus, pleno conhecimento da verdade, participar do Espírito Santo, e participar dos poderes, experimentar os poderes do mundo vindouro e etc, etc, etc. Se depois disso a pessoa crucificar Jesus de novo, ultrajar o Espírito da graça, profanar o sangue da aliança e etc., aí ela comete esta blasfêmia e é réu deste pecado eterno, e aí ela não tem salvação, e aí ela é uma pessoa que vai se perder. Então veja que é tudo muito grave, é tudo muito pesado, é tudo muito interessante. E aí, antes da gente comentar algumas outras coisas, podemos falar um pouquinho lá de Hebreus 10, 25, onde se fala que não se deve deixar de congregar, né? E tal, como é o costume de alguns, mas a gente deve admoestar uns aos outros e ajudar uns aos outros, tanto mais quanto o dia se aproxima. E aí a ideia é que
As pessoas devem viver unidas e devem estar juntas e devem ajudar umas às outras e devem ter comunhão e etc e tal e etc. E aí a gente pode começar a discutir um pouco aquilo que eu estava falando no começo. A apostasia como a perda da salvação dentro desta realidade de negação da palavra de Deus, da lei de Deus, do evangelho, da cruz de Cristo, da graça, do amor, da fé, da justiça, da verdade, ou sair da igreja e deixar de frequentar a igreja e etc e tal. Bom, tem bastante coisa que a gente pode falar sobre esse assunto. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, obviamente que o cristianismo não era o que é hoje, né? 2000 anos depois. O abandonar a igreja, a congregação, a comunhão e a comunidade dos crentes no cristianismo primitivo é uma coisa potencialmente muito diferente de você abandonar uma denominação religiosa no contexto atual. Até porque você pode abandonar uma denominação e estar em outra no outro dia, certo? A pessoa que faz isso, ela abandonou a igreja? Talvez a denominação sim, mas talvez a igreja não. Depende um pouco da visão sobre a relação entre cada denominação e o corpo de Cristo. E aqui existem algumas coisas importantes da gente dizer e da gente pensar. Por mais que a gente mantenha uma visão, vamos chamá-la teórica, mas ela não é só teórica, obviamente ela tem implicações práticas. Sei lá, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma comunidade profética remanescente, não sei das quantas, em contraposição ao mundo cristão mais amplo, denominado Babilônia, e etc, etc, etc. Ainda que se mantenha essa percepção, existem algumas coisas que precisam ser pensadas e precisam ser entendidas na experiência de cada pessoa, tanto no Adventismo quanto fora do Adventismo, para a gente ter uma visão madura a respeito da apostasia, da perda da salvação e coisas desse tipo. Tudo bem? Porque, por exemplo, quando a palavra de Deus diz em Hebreus que as pessoas conheceram plenamente a verdade, experimentaram os poderes do mundo vindouro, e todo aquele aspecto positivo da experiência cristã, essa é, em grande medida, uma experiência com Deus, e não com uma denominação ou uma comunidade. Pode ser que você tenha a sua experiência com Deus no meio de uma denominação e de uma comunidade, mas uma coisa não pode ser confundida com a outra, tudo bem? Até porque existe em potencial um monte de complexidades em relação a estas coisas que não podem ser ignoradas. Por exemplo, vamos pensar em um adventista do sétimo dia infiel e em um cristão de outra denominação fiel. Vamos colocar desta forma. Essa fidelidade ou infidelidade podem tomar muitas formas diferentes, a depender de casos específicos. Mas imagine uma pessoa que nasceu na igreja adventista, tem ali o conhecimento, foi criada e não sei o quê, e participa da igreja, e ora, e louva, e canta, e é batizada, e realmente tem uma experiência com as coisas de Deus e tudo mais. Mas, em contexto XYZ ali, começa a cometer adultério, ou a fumar e beber, ou a assistir pornografia, ou a fazer isso, fazer aquilo, mentir, ganhar grana de uma forma que não é totalmente honesta, sei lá o que, ok. E vamos pensar um cristão de uma outra denominação que, obviamente, não tem as convicções adventistas a respeito de todas as coisas, sobre alimentação, sobre o sábado, sobre um monte de questões aí, de teologia, etc, 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 mas esse cristão, a despeito de
não ser um adventista, experimentou os poderes do mundo vindouro, milagre, transformação de vida, se tornou uma pessoa cristã, dentro da luz que possui, numa outra comunidade. É absolutamente possível que isso aconteça, tá? E pode ser que tenha lá um adventista infiel lá no meio da igreja e um cristão fiel lá no meio da outra igreja, né? Por isso, inclusive, não se julga quem é salvo e quem não é no nível específico. Nós não temos a capacidade de fazer a distinção e a diferença entre o joio e o trigo e afirmar quem realmente é sincero e quem não é, quem é salvo e quem não é, nem no presente e nem no último dia, porque também isso pode mudar do presente ao último dia. Alguém que é fiel hoje pode ser infiel amanhã, alguém que está sendo infiel hoje pode ser fiel amanhã em relação a toda a experiência da apostasia, no caso de quem é fiel e se torna infiel, e do arrependimento de quem é infiel e se torna fiel. O adventista que está aí adulterando, mentindo ou fazendo um monte de coisa errada e tal, ele pode se arrepender desses pecados, Deus pode perdoá-lo, ele pode ser restaurado à comunhão com Deus. Um cristão aí que não é adventista e está vivendo uma vida maravilhosa com Deus dentro da sua luz, pode vir a apostatar e abandonar Deus em nome de um rabo de saia, em nome de grana, de mentira e de um monte de pecados aí, coisas ruins que existem no mundo. Tá? Então, nunca se bate o martelo, humanamente falando, do lado de cá, da nossa perspectiva, sobre quem é fiel e quem não é, quem ama a Deus e quem não ama, quem vai estar no céu e quem não vai estar no céu, porque isso simplesmente não pertence a nenhum de nós. E quando a gente começa a pensar um pouco nessas questões, a gente precisa entender o fenômeno dessa apostasia, do abandono da igreja, a partir das motivações, das razões e dos frutos na vida da pessoa que sai da igreja. E pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas, mas em alguns casos, sair da igreja é a melhor coisa que algumas pessoas fazem ou já fizeram da sua vida. Especialmente dependendo assim de problemas muito específicos que determinadas pessoas acabam experimentando dentro da igreja, tá? Então eu vou dizer que existem motivações justas e injustas para você deixar de frequentar uma denominação religiosa, tudo bem? E essas coisas não podem ser confundidas. Porque vamos trabalhar aqui uma hipótese exagerada para a gente ilustrar o problema. Vamos imaginar uma pessoa que frequenta uma comunidade adventista, uma igreja, é batizada, é membro, tal e tal e tal. E essa comunidade adventista, ela, de alguma maneira, revela, no final das contas, uma liderança profundamente legalista, perfeccionista, hipócrita, nível Daniel Silveira, aí, sabe essas coisas, assim, TV Terceiro Anjo, Maísa Ribeiro, essa heresia toda, essa loucurada toda que existe dentro do adventismo. Ok. Vamos trabalhar que uma pessoa ali dentro dessa comunidade trabalha em si mesmo, no seu próprio coração, esses conceitos legalistas, perfeccionistas, heréticos, etc. e tal, com boa vontade. A pessoa abraça essas ideias. E agora ela quer santificar a sua alimentação, o seu entretenimento, a sua vida em relação à música e à sexualidade, e a tudo mais e mais e mais e mais e mais e mais, e daqui a pouco a pessoa cai num fanatismo doentio, vamos dizer assim. E a pessoa começa a ter dificuldades mentais, espirituais, familiares, sociais, econômicas, em função destas crenças e práticas legalistas. A pessoa larga tudo, vai para o meio do mato, chega lá, está passando fome, não consegue se cuidar, não sei o quê, e ela não consegue ter muita amizade, porque qualquer opinião ali é o diabo, é não sei o quê. E a pessoa começa a se sentir perseguida, e o fim do mundo está chegando, ela não está pronta, ela precisa se santificar, ela precisa melhorar. Mas ela faz isso não de uma forma positiva, mas realmente de uma forma
legalista, herética, perfeccionista, negativa mesmo, entendeu? Às vezes, para pessoas desse tipo, a melhor coisa que a pessoa faz é sair de uma igreja como essa, é sair de uma comunidade como essa e ir para uma outra igreja, uma outra comunidade, com uma visão menos legalista, menos fanática, menos perfeccionista, menos estúpida, e etc, etc. E a pessoa pode experimentar um grande avanço na sua saúde mental, social, financeira, familiar, particular, em todos os aspectos. Óbvio que a gente está dando aqui um exemplo anedótico e exagerado, simplesmente para demonstrar. É melhor você ser um cristão não adventista equilibrado do que você ser o Daniel Silveira. Para quem não sabe, Daniel Silveira é um fanático herege adventista e por aí. E tal, entendeu? É isso. E isso é simplesmente verdade. Isso é simplesmente fato. E nesse aspecto, é justo que uma pessoa em busca de mais saúde mental, espiritual, familiar, social, financeira e tudo mais, abandone um caminho herético e viva uma vida melhor, mais tranquila, mais equilibrada, com mais bom senso, com mais proporção das coisas e etc. Óbvio que essa é uma discussão complexa, porque esta possível experiência não justifica aquele que abandona a igreja por motivações ruins, para de fato cair em pecado em relação a guardar o sábado, a pecado sexual, ou a rouba dinheiro e grana e loucurada da vida toda, né? A experiência positiva de algumas pessoas que saem da igreja não justifica a experiência negativa, tá? Mas a experiência negativa também não quer dizer que todo mundo que sai da igreja sai por esses mesmos motivos. Então, é ruim assim a gente trabalhar as pessoas que saem da igreja inferindo puramente maldade, vontade de pecar, e vai pro diabo, e vai perder a salvação, e vai pecar contra o Espírito Santo, e acabou a conversa. Porque já não participa aqui da minha maravilhosa igreja adventista do sétimo dia. Essa não é uma postura muito correta e muito legal, porque a gente não sabe as circunstâncias reais da criação, da comunidade, da vida de cada pessoa e da busca de cada pessoa em relação às suas próprias compreensões e práticas a respeito das coisas na vida. E mesmo pessoas que por exemplo, abandonam sua esposa e cometem adultério. Guardavam o sábado, agora vão trabalhar no sábado. Fazem isso ou fazem aquilo. Elas, obviamente, estão erradas à luz da palavra de Deus. Mas isso não implica a apostasia em último grau, em última instância, o pecado contra o Espírito Santo e a certeza da segurança da salvação. Às vezes as pessoas estão em um momento de fragilidade, de queda, e elas podem voltar no futuro à sanidade mental e espiritual e se arrepender destes caminhos errados e ruins em relação ao adultério, à mentira, às coisas erradas que foram feitas e etc. Entende? Então, julgar quem saiu da igreja como pecou contra o Espírito Santo e vai se perder não é correto, mesmo que a pessoa esteja fazendo coisas flagrantemente erradas, muito menos se a pessoa simplesmente agora não concorda mais ou com as doutrinas ou com as práticas da igreja adventista e se sente melhor ou acha melhor uma outra igreja, etc e tal, e não está fazendo nada assim, tipo, absurdamente errado e nitidamente, claramente errado. Não, o que não quer dizer que a verdade é relativa e cada um, se você se sente bem e acha que está tudo bem, está tudo bem. Não quer dizer isso. Deus, em última instância, é que vai julgar tudo e todos em função de todas as realidades, todos os contextos, todos os motivos, todas as reais questões que moldam todas as decisões de todas as pessoas. Mas o fato é que a gente que não é Deus, que está do outro lado, olhando as coisas acontecerem, tem que evitar a tentação de julgar as coisas e as pessoas de forma superficial. Porque não é só as pessoas que saem da igreja que podem estar seguindo ao diabo, é as pessoas que permanecem também. Não tem joio e trigo dentro da igreja? Tem, então tem alguém dentro da igreja seguindo o diabo. Então, sair ou ficar não é garantia de quem sai se perde, quem fica se salva.
Claro, o Adventismo tem um pouco dessa compreensão em função do conceito todo da sacudidura, que daí as pessoas infiéis vão sair da igreja e tal, e blá blá blá, e os fiéis vão ficar. Ok, isso também existe. Em momentos de sacudidura, vamos dizer assim, a tendência é mais essa, né? É o infiel ser peneirado para fora e o fiel ser provado no fogo e permanecer dentro, tá? Isso é verdade. Mas essa não é a experiência geral, restrita, total, em todos os contextos e em todos os momentos. Em alguns momentos, há pessoas buscando uma maior conexão com Cristo lá fora do que tem aqui dentro. E tudo depende um pouco da comunidade específica, da família específica, da pessoa específica da qual a gente está falando. Entende? Porque existem pessoas e pessoas, famílias e famílias, comunidades e comunidades, igrejas e igrejas. Existem igrejas sendo lideradas por pessoas cristãs, com bons exemplos, sem abuso, sem um monte de coisa. Existem pessoas sendo comandadas por pessoas legalistas e abusadoras e sei lá o que, problemas XYZ que a gente às vezes nem imagina que podem acontecer dentro de uma igreja. Imagine, por exemplo, que você tenha um filho seu abusado sexualmente numa escola sabatina, num clube de desbravadores, e você simplesmente não queira mais conviver com aquela comunidade, não queira conviver com aquelas pessoas. Não pensar que os líderes tentaram passar pano para quem fez o abuso, sei lá o quê, tem toda uma treta gigantesca. As pessoas não têm obrigação de ficar na igreja. Se ela sair, ela é uma apóstata que odeia Deus, vai para o inferno. E o que também não quer dizer que a gente não deve tentar aprender a conviver com as comunidades apesar dos problemas, mas cada um sabe os seus limites. Cada um sabe as suas questões. E, obviamente, cada um vai responder para Deus o que fez, o que não fez, por que não fez. E o julgamento de Deus, obviamente, não pode ser o julgamento da gente que vê as coisas sem conhecimento do coração, da vida, da história, da realidade das coisas tais quais elas são. Então, eu não sei se as minhas reflexões aqui, elas ajudam ou não, né? Tanto a minha amiga, a Tayane, que me perguntou sobre esse assunto, quanto outras pessoas aí que podem estar assistindo esse conteúdo, mas eu acho que é importante a gente levar estas coisas em conta, tudo bem? A ideia também de que existe aqui a ideia, tipo, de uma discussão sobre desigrejados, né? Essa é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco nela no futuro, tá? O movimento desigrejado é um movimento que tem as suas forças, mas também tem as suas fraquezas. Eu particularmente não advogo que ninguém seja desigrejado. Ainda também que eu não tenha uma visão e uma postura quadradinha em relação ao pertencimento das pessoas às suas comunidades e às suas denominações. Eu acho que essas coisas, elas são mais subjetivas do que algumas pessoas admitem. O que não quer dizer que tudo é relativo, mas quer dizer que tudo tem contexto e que precisa cada caso ser analisado em cada caso. Dependendo um pouco de quem você é, como é a sua família, onde você mora, como são as igrejas ou a igreja ao seu redor, essas coisas podem se tornar mais ou menos ok você sair, não ok você sair de uma igreja e ir para outra, não ok você sair de uma igreja e ir para outra, tudo depende um pouco das suas intenções. Aqui é a igreja adventista, ela quer ser muito fiel à lei de Deus, ali na outra igreja não precisa ser tanto. Não, isso não é um bom motivo para você sair da igreja adventista. Aqui na igreja adventista tem um monte de gente louca, legalista e maluca, eu não aguento mais, ali tem uma comunidade um pouco melhor. Opa, isso já é uma coisa um pouco mais aceitável sob certo ponto de vista. Mas uma coisa não quer dizer, assim, que, por exemplo, que todo mundo que pertence às comunidades tem que dar um aval de autoridade restrito sobre a sua vida a essa comunidade. Seja ela a comunidade adventista ou não. Porque no final das contas, cada um vai carregar a sua própria vida. Cada um vai carregar a sua própria história. Cada um vai ter o seu próprio destino. Então, por exemplo, se você der o controle da sua vida nas mãos de uma igreja, seja ela qual for, adventista ou não, vamos dizer que essa igreja dê um conselho ruim para você. Por exemplo, você está namorando uma menina
e você está pensando se você casa ou não, e você vai procurar o conselho de pessoas na sua comunidade. Aí você diz assim, olha, eu tô namorando aquela menina, eu tenho muita vontade de transar com ela, e etc, etc. Eu não sei se é o caso ou não. Aí as pessoas dizem pra você assim, não, se você tem vontade de transar, é melhor você casar logo e casa com essa menina aí. Beleza. Aí você casa com essa menina, influenciado pela opinião das pessoas da sua igreja que acham que se você quer casar, se você quer transar com a menina, você tem que casar com ela. Chega lá no seu casamento, você transa com essa menina, só que todo mundo que já foi casado ou é casado sabe que o casamento não é feito só de sexo. E aí você, sei lá, de repente você não gosta dessa menina mais. Você transou com ela, tá, mas você não gosta mais dela não. Quem vai viver com uma pessoa de quem não gosta é você, não é a pessoa que te aconselhou a casar. Então você pode levar em conta as opiniões das pessoas na sua igreja sobre se você deve casar ou não, se deve trabalhar nesse trabalho ou não, se deve fazer isso ou não, deve fazer isso, aquilo, estudar X coisa ou não, você leva tudo em conta. Mas as decisões da sua vida são suas, e é você que vai desfrutar as coisas boas ou as coisas ruins do que virá da sua vida. E nenhuma comunidade vai carregar a sua vida porque te aconselhou a casar ou a não casar, a trabalhar aqui ou a não trabalhar ali, a fazer isso ou a não fazer aquilo. No final das contas, cada um de nós é responsável pela nossa própria vida. Claro, o papel da comunidade é, fundamentada na palavra de Deus, orientar as pessoas na direção de serem o mais fiéis possíveis. Então, toda a orientação no sentido da fidelidade é positiva. Mas isso não quer dizer que as decisões específicas das pessoas em relação a essas coisas sejam todas corretas. Por exemplo, é melhor você casar do que viver abrasado, como diz lá a palavra de Deus na Carta aos Coríntios, se eu não me engano, Paulo? Sim, é verdade, mas também é verdade que você pode não casar com uma pessoa mesmo querendo transar com ela, porque você via nela defeitos e qualidades, etc. Então veja, você deve buscar o conselho para ser o mais fiel possível, mas não é porque você tem vontade de transar que você tem que casar, até porque senão a gente também casaria com muitas pessoas, né? Todas as pessoas que são solteiras ou que são casadas já tiveram ou têm vontade de transar com várias pessoas, não é só com uma, né? É simplesmente da realidade da vida. E isso, inclusive, é assim, pra quê? Pra que se uma pessoa com quem a gente quiser transar não quiser casar com a gente ainda tem a possibilidade de casar com outra. Porque se a gente só tivesse chance de ter vontade de transar com uma pessoa e essa pessoa não quisesse transar com a gente, pronto, né? Isso eliminaria toda a nossa vida sexual pro resto da nossa existência, o que também não é legal. Então, todos os seres humanos têm uma potencial abertura a múltiplos parceiros ou parceiras na vida. Obviamente que nós deveríamos escolher, depois que a gente se casou, não ter mais a perspectiva de outros parceiros ou parceiras na nossa história em nome do casamento. Beleza, isso é verdade. Mas isso não muda o fato de que as pessoas, né, têm desejos ou caminhos ou questões que mais cedo ou mais tarde, se não der certo com uma, dá certo com outra, e assim funciona a vida e a realidade. E o importante aqui do que eu estou dizendo é as comunidades não podem ser o centro das nossas decisões. O centro das nossas decisões somos nós mesmos, não as nossas comunidades. A comunidade tem no máximo o papel de instruir, alertar, exortar, corrigir, esclarecer um pouco algumas coisas, e sempre em princípios gerais, nunca em questões específicas. Você sabe que Deus não quer que a pessoa viva em adultério, ou em fornicação, ou em pecado sexual, ou nisso ou naquilo. Mas você não sabe se Deus quer que ele case com a Ana, ou a Júlia, ou a Mariana. Você não sabe isso. Então, você sempre aconselha a pessoa a ser fiel em geral. Nunca, olha, Deus escolheu para você a fulana ou fulano, porque depois, se no meio da relação do fulano e da fulana as coisas derem errado, a culpa vai ser o quê? Da igreja, de Deus, do líder que aconselhou e que quer se meter na vida dos outros? Não funciona, né? Então, por isso tem que haver bom senso. E por isso, inclusive, esse assunto ele é um pouco complicado. E muitas pessoas têm uma visão absolutamente superficial. Não ouviu a igreja, não saiu da igreja, não acabou a salvação, acabou a vida com Deus, acabou tudo isso. Não é realidade. Isso não é verdade.
Tá? Ainda que também é verdade que às vezes sair da igreja é um primeiro passo para apostasia mais ampla e mais completa nas direções aí do que a palavra de Deus exorta para que nenhum de nós façamos. Tudo bom? Espero que as minhas reflexões tenham feito sentido e feito bem para você que viu elas até aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.